Hoje você vai ver uma aula de sistema escritor nunca jamais vista para Enem vestibulares aqui no YouTube, galera. Uma aulinha muito maneira, aulinha super direcionada para resolução de exercícios. Então vai ser um tópico, exercício, um tópico, exercício e filho. Aí a gente vai ver tudo que for possível para sistema escritor que possa cair nessas provinhas, beleza? Então vamos com tudo, se inscreva aí no canal. Galera, é importantíssimo que vocês deem essa força. Meu irmão, é muito conteúdo toda semana aí para vocês, beleza? E fiquem mais ligadões ainda, então aperta sininho para ficar por dentro das novidades. Tá tendo canal de membro, meu irmão, tá tendo vídeos exclusivos para o Enem, para o UERJ, meu irmão, para tudo quanto é vestibular que estiver rolando aí no país, beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Galera, a aulinha vai ser puxada, hein? Vai ser pesada, porém, meu irmão, né? Super objetivo aqui para a resolução de exercício. Lembre que aqui eu não faço os exercícios como comumente eu faço também no canal, né, em que eu, né, amplio mais os exercícios. Aqui é para a gente ir direto ao ponto para fechar cada um dos tópicos importantes aqui, ok? Que, meu irmão, caem no vestibular. Maravilha? Tranquilo? Então, meu irmão, a gente vai falar de sistema escritor, né? Para a gente falar de maneira já bem simplista, o que significa e para que serve essa porqueira? Né? A ideia, meu irmão, é filtrar o sangue, tirar as coisas ruins, jogar as coisas, né, ruins para fora do nosso corpício. Essa é a ideia, bem basicona, bem tranquila para vocês entendam. E cara, quando a gente fala de coisa ruim no nosso corpo, a gente fala principalmente de algumas substâncias chamadas, né, de substâncias que são nitrogenadas, têm nitrogênio em sua composição e são tóxicas ao nosso corpo. Estamos falando principalmente quem? Amônia, ureia e ácido úrico. Só que para a gente, mamíferos, né, chamaremos muita atenção para a ureia, beleza? Que é o intermediário, né, galera? Lembra que o ácido úrico ele é menos tóxico e a amônia é a mais tóxica. Mas a gente excreta esses caras também. Vamos comentar um pouquinho mais sobre eles, né, mais à frente da aula, beleza? Então, primeira coisa que vocês precisam saber sobre o sistema excretor. O que tem, né, de órgãos que compõem o sistema. Então tá aqui uma anatomia bem basicona para a gente já fazer aqui, ó, na figura desse exercício. Eu falei para vocês, filho, que aqui a gente vai ver tópico e matar exercício. Então tá aqui, ó, eu juro para vocês que são dois o quê, galera? O número 1 aqui. 2 rins, beleza, show de bola. Lembrem que o rim, o sangue, ele está chegando, ó, pela nossa queridíssima artéria, ok? Renal. Então, esse sangue com bastante oxigênio vai nutrir as células dos rins, mas ao mesmo tempo vai estar levando o que é necessário que a gente, né, filtre, beleza? Então a gente vai chegar lá. O que, meu irmão, já vier filtrado, vai sair, ó, pelas vênulas e vai compor aqui a nossa veia renal. Show? Então o sangue chega pela artéria e sai pela veia. Maravilha? E aí, gente, o que foi filtrado e que já não vai servir muito para a nossa vida, vai vir por aqui, ó, né, pelo que chamaremos de ureteres. Beleza, tá aqui. E, meu irmão, né, compondo já aqui a urina, beleza? Que vai ser armazenada no 3, a nossa queridíssima, conhecidíssima bexiga, ok? Ficou faltando aqui, ó, mas a gente complementa, né, o que chamaremos de uretra, que no caso dos homens vai servir tanto para excreção quanto também para ejaculação. E na mulherada, que é separado, vagina e uretra, especificamente para a excreção. Beleza? Para liberar a urina. Show de bola? Então, galera, vamos lá. Considere a figura abaixo e analise as afirmativas referentes a ela. O número 1 indica os rins, beleza? Que participam da filtração das impurezas do sangue, beleza? E da formação da urina. Tá bacana, né? A 1 tá legal. Show de bola. 2. O número 2 indica a uretra. Opa! 2 não é uretra, não. É ureter. Beleza? Então, 2 está bichada. 3. O número 3 indica a bexiga, responsável por armazenar a urina até que ela seja eliminada. Perfeito. Show de bola. Bacana. Então, 1 e 3, né, estão corretas. Né? Ficou C de cuscuz. Galera, fica aqui
uma dicasinha rapidona, bexiga, pegando um pouco a histologia, ela é composta predominantemente por tecido epitelial de revestimento estratificado de transição, beleza? Isso aí é uma informação mais para vestibulares mais específicos, tranquilo? Não é para aquela galera Enem, UERJ, não é muita cara não. Show? Então, beleza. Vamos agora entender como que a urina é formada, beleza? Então a gente vai falar da fisiologia e, cara, não tem como, né, a gente, né, iniciar sem falar da filtração. E aí a gente tem a nossa unidade, ok? Unidade filtradora, que vai aparecer muito na nossa aula, ok? Que é o que a gente vai chamar de néfron. Então lembra que néfron, ok? Ele serve para quê? Para filtrar o sangue. Lembra que rola, né, uma diferença lá nos invertebrados, principalmente, né, quando a gente fala de nefrídeo, beleza? E aí, quando a gente fala de nefrídeo, a gente pensa principalmente na filtragem de quem? Do celoma, beleza? Então, galera, filtração vai rolar onde? Vamos lá falar do néfron primeiro, ó. Então, a gente já vai pegar aqui tudo que for importante, a gente vai repetir muito durante a aula. O 1, repara que está chegando aqui, ó, como a gente falou, artéria, arteríola, né? O que está chegando aqui, a gente vai chamar de arteríola, arteríola aferente, beleza? Então, o sangue chega para ser filtrado pela arteríola aferente. Galera, ele chega com uma alta pressão, beleza? Uma alta pressão que promove o extravasamento do plasma. E, gente, é muita raça de, né, de filtrado aqui, tá? Só para vocês terem ideia, aqui no que chamaremos de glomérulo renal, ok? Glomérulo renal, tá? A gente tem aproximadamente, né, 180 litros de sangue por dia sendo filtrado. Mas aí vem a pergunta, quanto que você urina? Porque a ideia, galera, bem basicona aqui para vocês entenderem, né, o que foi filtrado, ó, vai vir aqui pelo néfron, a gente vai comentar tudo isso aqui, maravilha. Ó, ele vem caminhando e sai aqui no que chamaremos de duto coletor, vou botar o nome para vocês, o que chamaremos de urina. Só, galera, vocês não urinam 180 litros de, né, de xixi no dia, né, filho? Você reabsorve a maior parte dele. Então, inclusive, para a nossa vida de ensino médio, a ideia de formação de urina vai estar relacionada a dois processos. Ao de filtração, que rolou aqui no glomérulo, ok? Filtração, ok? E o que acontece ao longo, tá, do néfron, ok? Que a gente vai chamar de reabsorção. Então, esses são os dois processos considerados aqui no ensino médio. Deixei para a última questão para dar um leve toque sobre um terceiro processo que a gente chama de secreção, que não é muito importante para vestibular, talvez um ou outro isolado aí no Brasil, ok? A ideia é, se você colocar na tua cabeça que chega o sangue no néfron, ele é filtrado, e, meu irmão, ao longo do néfron você tem reabsorção, beleza, tu cumpriu aí 97% das questões de vestibular, beleza? Então, esse filtrado que a gente comentou aqui, ó, que foi formado aqui no glomérulo devido à alta pressão, ele é capturado por essa cápsula, antiga cápsula de Bowman, ultimamente chamada de cápsula renal, ok? Então, a cápsula renal, ela, né, vai ser importante para capturar esse filtrado. Então, o que está no interior do néfron, né, vocês vão ouvir muito essa expressão filtrado, né? Então, vai ficar assim, bem na cabeça de vocês, de tanto a gente vai repetir. Né? 3. Repara que eu tenho um túbulo que ele está todo tortinho, ele está todo contorcido, né? Por que não chamar de túbulo contorcido? Ok? Se está próximo, né, do glomérulo da cápsula, você pode dizer que ele é o contorcido proximal. Maravilha. Essa estrutura aqui, na forma de uma alça, é assim chamada de alça. Já foi do Henle, né? Agora tem sido chamada de alça néfrica. Beleza. E a gente tem, por último, também um túbulo contorcido, só que agora bem distante, né, da cápsula e do glomérulo. Então a gente vai chamar de túbulo contorcido
o quê? Distante, distal. Maravilha. E tem aqui por último, né, o que na verdade já não faz parte do néfron, né? Isso inclusive já foi até discussão em algumas provas, mas teoricamente o néfron vai até o distal. O que a gente tem aqui é o duto ou tubo coletor, ok? Duto coletor. Beleza, por onde já está saindo a urina bonitona. Maravilha? Então, como eu falei, formação de urina para a gente ensino médio, basicamente. Filtração, reabsorção. Tranquilo? Então vamos lá. A respeito da estrutura representada, assinale a alternativa correta. Letra A. A pressão alta no sangue na região 1 é fundamental para a filtração? Exatamente o que a gente falou. Na 1, a arteríola aferente chega com uma alta pressão, provocando extravasamento do plasma com trocentas substâncias. Beleza? Lembra que pouquíssimas células podem sair na urina, galera. Poder pode ser, mas são pouquíssimas, tá? Isso normalmente o vestibular não é levado em conta. Maravilha? Então fica a letra A, já está correta. Beleza? Como aqui a ideia não é matar a questão, não vou comentar toda a questão, todos os tópicos seguintes vão ser falados aí na aula. Beleza? Então vamos lá, vamos começar com a reabsorção, galera. Porque agora que filtrou, o que é ruim vai sair pela urina. O que é bom, a gente tem que botar para dentro. E normalmente o que é bom e é mais comentado em prova é a tal da glicose. Cara, eu não posso ficar jogando glicose pela urina de forma alguma. Se glicose tem função de, meu irmão, manter a gente em pé, vivo, já que ela é o combustível do nosso metabolismo, né, você tem que evitar ao máximo excretar a glicose na urina, beleza? Então a gente vai ver inúmeros maquinários para, meu irmão, manter essa glicose no nosso corpício. Vamos falar um pouco mais disso? Vamos lá dentro dessa questão, que é uma questão da FUVEST classicona. O mecanismo de reabsorção renal da glicose pode ser comparado com o que acontece numa esteira rolante, que se move a uma velocidade constante, como representado na figura abaixo. Quando a concentração da glicose do filtrado glomerular é baixa, ok? O que ele está representando aqui em A esteira rolante trabalha com folga e toda a glicose é reabsorvida. Então reparem que a ideia é que toda a glicose seja reabsorvida. Quando a concentração de glicose no filtrado glomerular aumenta e atinge determinado nível B, a esteira rolante, né, trabalha com todos os compartimentos ocupados, beleza? Ou seja, com sua capacidade máxima de transporte. Maravilha? E permitindo a reabsorção da glicose, ainda trabalhando com a ideia de reabsorção da glicose. Tá? Repare que nas duas situações, A e B, né, a urina ela não está saindo com glicose, beleza? Porque na primeira ele disse que tinha pouca glicose, então a gente conseguiu reabsorver tudo para o sangue, ok? E na B você estava no máximo, ok? Então repare que no sangue, um máximo com a esteira trabalhando ao máximo. Antes de seguirmos para C, vamos relembrar um graficão que vocês aprendem lá em enzima. Cara, que isso aqui é genérico e vocês podem relacionar inúmeras situações na fisiologia humana, que é a concentração do substrato, né, por velocidade das enzimas. E o que ele está representando aqui para a gente é o seguinte, que quanto maior a concentração de substrato, maior a velocidade, né, das reações enzimáticas, só que até um determinado ponto. O ponto, famoso ponto de saturação. Esse ponto de saturação, ele disse aqui, que é caracterizado com a capacidade máxima, né, dessas proteínas de transporte. Então depois, cara, né, olha o que ele fala, se a concentração da glicose do filtrado ultrapassa esse limiar, o que vai acontecer? Como ocorre em pessoas com diabetes mellitus, parte da glicose escapa no transporte e aparece na urina. E aí a gente vai fazer uma relação muito bacana, né, da glicose mellitus com o rim e com umas outras questõezinhas que falam muito da formiguinha que estava batendo papo na beira da privada, ok? Por quê? Porque tinha açúcar lá e ela fala, da urina, essa urina tá cheia de açúcar. Olha só que bacana. Por quê? Porque o diabético mellitus, ele tem uma concentração acima do normal de glicose no sangue. Então ele filtra mais glicose.
Só que na hora de reabsorver, ele não consegue reabsorver tudo. Por quê? Porque ele tem um limite de reabsorção. Beleza? Então essa é a ideia que a gente tem que caracterizar aqui para o diabético melito. Beleza? Que tem excesso de glicose no sangue. Show? Então vamos lá. Analise as seguintes afirmações sobre o mecanismo de reabsorção renal da glicose em pessoas saudáveis. Vamos lá. 1. Mantém constante a concentração de glicose no sangue. Galera, a ideia, né, é que a gente reabsorva toda a glicose, certo? Então, assim, manutenção de glicose no sangue não é feita pelos rins, beleza? É feita pelos hormônios, né? E pelo hormônio, principalmente insulina, ok? Que a gente caracteriza lindamente. Agora, essa afirmativa dá um bocado, né? Pouco não, um bocado de dúvida, porque se você reabsorve maior parte do líquido que você filtrou, a tendência é que após a reabsorção da glicose, a gente tenha a manutenção da concentração. Inclusive, a gente vai ver, né, daqui a pouquinho. Só que, tecnicamente, né, quem realmente faz esse controle é a insulina. Por isso que ela foi considerada errada, beleza? 2. Impede que a concentração de glicose no filtrado glomerular diminua. Então, olha só o que ele falou. Impede que a concentração de glicose no filtrado glomerular diminua. Não. Essa ideia da concentração de glicose no filtrado tem a ver com a quantidade de glicose no sangue. Beleza? Então, não é esse mecanismo aqui. Show? Tranquilo? E a ideia é que, meu irmão, a gente reabsorva tudo. Beleza? Vá até o talo de glicose. Mantém glicose. Glicose eu preciso demais no meu corpo. Show? E 3. Evita que haja excreção de glicose. Sim, que assim pode ser utilizado pelas células do corpo, que é o que a gente quer que aconteça. Beleza? Então, realmente, o gabarito ficou letra C. Beleza? Mas eu confesso que a 1, ela deixa muita gente em dúvida. Beleza? Tranquilo? Então, fiquem tranquilos. E se tiverem dúvida, manda aí uma mensagem. E essa questão, que também é da FUVEST, fala muito disso. Então, olha como que a FUVEST gosta de escritor. Né? A gente vai fazer outras, inclusive, ao longo da aula. Os néfrons são unidades funcionais dos rins, responsáveis pela filtração do sangue e pela formação da urina. Olha o que ele quer. Complete a tabela a seguir, comparando as concentrações de aminoácidos, glicose e ureia no sangue que chega ao néfron. Galera, olha só para organizar o nosso pensamento, eu vou botar aqui no cantinho. Aqui está o glomérulo, beleza? Glomérulo não, desculpa, a cápsula. Aqui está o distal, certo? Aqui está o sangue. Vamos fazer aqui de forma esquemática, chegando pelo glomérulo, ok? E o sangue saindo, beleza? Então, arteríola aferente, arteríola eferente. Beleza. Então vamos lá. Com as concentrações da substância na urina e no sangue que deixa o néfron em uma pessoa saudável, marque com X os espaços da tabela correspondente às alternativas corretas. Então vamos lá. Substância, concentração no sangue que chega ao néfron relativa à concentração na urina, ok? Então, aminoácidos, galera. A gente fala de aminoácido e de glicose exatamente no nosso queridíssimo túbulo contorcido proximal. Essa, galera, é essencial ao nosso corpite, a gente tem que evitar ao máximo a excreção deles. Já reafirmamos isso. Lembrem que se tem proteínas aqui, galera, e a gente precisa, né, reabsorver tudo, eu tenho que pensar num transporte ativo, ok? Pelo menos por algum momento. Inicialmente com um transporte passivo, enquanto eu tiver grandes concentrações de glicose e aminoácido, mas posteriormente eu tenho que pensar na reabsorção ativa. Normalmente nos vestibulares, aminoácido e glicose ele já põe diretaço a reabsorção ativa de glicose e aminoácido, beleza? Então a ideia é de que você vai ter que tirar do menos e passar para o mais em algum momento. Show?
Tranquilo? Lembra que contra o gradiente de concentração, só com gasto de energia. Então vamos lá. A concentração no sangue que chega ao néfron relativa à concentração na urina, se a ideia é que não tenha nada de aminoácido e glicose na urina, é que esses caras, ó, a gente tenha em maior quantidade no que chega. Beleza? E a ureia, galera? A ureia é a substância que a gente quer se livrar. Então, na urina, galera, eu tenho que no que chega, né, a gente vai ter o quê? E na urina, a concentração na urina vai ser maior. Beleza? Então, no que chega, né, é menor do que a concentração na urina. Tranquilo? E agora, olha só, ele quer a concentração no sangue que chega ao néfron, ó, concentração no sangue que chega ao néfron, relativa à concentração no sangue que deixa o néfron. Então, ó, aqui anterior à filtração e aqui após a reabsorção. Se aminoácido e glicose a gente disse que tem que reabsorver o máximo possível, filhão, tem que ser equivalente. Beleza? A quantidade que chegou e a quantidade que está saindo. Mas, Vitão, em termos de concentração varia porque você perde um pouco da urina. Pois é, né? De água na urina. Tudo bem, mas, cara, pensa que de 180 litros você só urinou 3. Então, o volume tende a ser, né, reabsorvido ali muito próximo. Então, a concentração ela não muda tanto assim. Então, no gabarito ele considerou equivalente. Beleza? E a ureia, galera? Ué, a quantidade que chega na ureia, de ureia, não é para ela ser filtrada e ser jogada fora na urina? Então a quantidade que está indo embora tem que ser menor, ok? Então a concentração no sangue que chega é maior do que sai pelo néfron, beleza? Tranquilo? Então fechamos aí a ideia da letra A, do quadrinho. E B, cerca de 30% da água presente no sangue que chega ao néfron passa para a cápsula renal, onde se inicia a filtração. Entretanto, a quantidade de água no sangue que sai do néfron é praticamente igual à quantidade, ó, por isso que ele falou aqui, ó, equivalente, porque ele está falando que a quantidade de água do sangue que sai do néfron é praticamente a quantidade de água do sangue que chega a ele. Então, explique como a reposição da quantidade de água no sangue. Eu não vou fazer essa questão agora não, senão vai ficar muito longo e a gente vai falar ainda da reabsorção de água na alça néfrica e hormônios que estimulam aí a reabsorção de água, beleza? Então, segura aí para não ficar de boa. Agora, se você quiser ver a resolução dessa questão completíssima, assista esse vídeo aqui, ó. Tá bonitão para vocês, beleza? Eu fiz com muito mais calma do que eu fiz aqui, beleza? Correndo, mas é porque, na verdade, a ideia é ampliar todo o assunto aqui nessa aulinha. Maravilha? Tranquilo? Vamos lá. Agora, estou caminhando. Reabsorção alça-néfrica. E aí, o que ele me diz aqui? Ó? Observe nas ilustrações dois tipos de néfron. O néfron cortical com alça néfrica ou alça de Henle curta e o néfron justamedular com alça néfrica longa. Beleza? Então, questãozinha discursiva da UERJ, hein? E aí, galera, ó, repare que o tamanho da alça néfrica. Pequenininho e grandinho. Show! Bom, para qual função que a gente vai botar aqui na conta da alça néfrica? Reabsorção de água, principalmente. Beleza? Então, ó, suponha 3 vertebrados adultos hipotéticos, X, Y e Z, caracterizados pelos seguintes tipos de néfron. X apenas para cortical, Y apenas para justamedular e Z apenas néfrons do outro tipo, sem alça néfrica. Com base apenas nessa característica, aponte o vertebrado mais adaptado para a vida em um ambiente terrestre com pouca água, galera. Gente, o cara que vive em um ambiente com pouca água, ele tem que ter uma alça néfrica como, gente? Muito grande, filho, para reabsorver o máximo possível. Beleza? Então, bem tranquilo, né? Se esse aqui é o justamedular, a gente tinha que caracterizar, né, exatamente, né, o Y apenas néfrons justamedulares. Beleza? Devido aí à maior reabsorção de água. Tranquilo? E aí, galera, ó, não vou perder muito tempo porque isso aqui ele acaba envolvendo outros animais. Mas eu falei lá no iniciozinho, ó,
Dos tipos de excretas nitrogenados, nomeia aquele mais adequado a ambiente muito seco. Aí a gente tem que pensar no menos tóxico. E aí, e principalmente para aquela galera que também tem um desenvolvimento dentro do ovo. Estou falando de répteis e aves. Classicão, né, galera? Então lembra que o ácido úrico ele é menos tóxico e ele é mais insolúvel, por isso que ele tem consistência pastosa. Beleza? Tranquilo? A gente produz ácido úrico também, tem que ter cuidado. Tá? O excesso de proteína pode rolar algumas disfunções no fígado, o cara produzir ácido úrico acima do normal. O problema é que o ácido úrico muitas vezes, né, vai se acumulando, né, exatamente aqui, ó, nos dedos, entre os dedos, aqui nas, né, junções, e aí, filhão, nossa senhora, dói. A gente chama isso de gota, beleza? Então tem que ter muito cuidado aí com a alimentação, tá? E aí, ó, dentro de cada rim humano há cerca de 1 milhão de néfrons, considerados as principais estruturas filtradoras do sangue humano. O esquema abaixo mostra de forma sucinta as principais partes de um único néfron. Galera, olha só, peguei essa parte para dar uma introdução, uma introduzida, na verdade, à questão dos hormônios que participam diretamente na reabsorção de água. Beleza? Então, repare aqui, eu tenho aqui meu néfron, bonitão, o 1, né, que é a nossa cápsula renal, né, onde rola o quê? Filtração. O 2, o túbulo contorcido proximal. O 3, a alça néfrica. E repare que no 4, ele está botando aqui, ó, o túbulo contorcido distal, beleza? Tá? E aqui já o finalzinho do o tubo duto coletor, beleza? Já caracterizando aqui, ó, a urina. Beleza? Além do ADH, galera, tem um outro hormônio que participa muito aqui, que é a aldosterona. Beleza? Aldosterona, muito falado. Então, são os dois hormônios que normalmente a gente trabalha na ideia de reabsorção de água. Maravilha? E aí, qual é o lance da aldosterona? A aldosterona está principalmente relacionada à reabsorção de sais, beleza? No vestibular a gente trata muito do sódio, mas a gente pode falar dos íons cloreto também, mas o sódio é o mais famoso, ok? E qual a ideia? A ideia da aldosterona é formar um gradiente de concentração no epitélio e quanto mais sódio você reabsorve de lambuja uma maior quantidade de água. Eu vou deixar esse videozinho aqui que está falando do sistema renina-angiotensina que tem relação direta com a quantidade de aldosterona produzida. Só que é um assunto muito específico, cobrado em pouquíssimas provas, beleza? Então vou deixar para quem for mais curioso ver esse videozinho, beleza? Agora, a leitura, né, é basicamente essa. Aldosterona estimula a reabsorção de sódio para estimular mais água. E o ADH? O ADH, o hormônio mais inibido na face da Terra, esse cara aqui, ele atua de que forma? Principalmente lá nas células do duto coletor, normalmente em prova de vestibular, traz o ADH atuando lá, no duto coletor. Beleza? E o que acontece? Esse cara, a gente vai falar daqui a pouquinho, ó, ele tem receptores, como toda boa célula tem receptores de hormônios, e aqui está um capilar, beleza? E esse hormônio ele vai chegar, vai se encaixar aqui, ó que beleza aqui no receptor, e ele vai estimular, né, a migração de células, de proteínas de transporte, ó, de permease, só que de água. A gente vai chamar essas proteínas de aquaporinas. Vitão, porinas, poro, aqua, água, exatamente. A ideia é estimular a migração delas para a superfície. Para quê, galera? Para que a água seja mais reabsorvida. Show? Então, lembrem, o ADH ele é produzido no hipotálamo, que é o centro da sede e da fome. Só que ele é armazenado na neurohipófise. Beleza? Tranquilo? Cuidado com isso aí, isso é uma pegadinha clássica de vestibular. Certo? E aí a gente vai falar melhor da diabetes insípidos daqui a pouquinho. Fica tranquilo aí. Então vamos lá. É correto afirmar que em 1 ocorre o processo de filtração glomerular, ok, em que moléculas de grande peso molecular se deslocam por difusão dos capilares sanguíneos para o interior da cápsula renal ou néfrica.
Galera, lembra que a ideia aqui não é difusão, né? Você tem uma forte pressão aqui, né, que causa o extravasamento do plasma junto a essas moléculas, né, glicose, aminoácidos, mas também de pequeno tamanho também, né, como sais minerais e por aí vai. Então, a 1 não está legal. 2, B. 2 se desloca o filtrado glomerular, tá? Cuja concentração é superior à concentração da urina que se forma no final do processo. Cara, a ideia é que a gente vá reabsorvendo tudo e aí a concentração na urina seja mais elevada, ok? Então, tira isso aqui. C. 3. Se desloca o filtrado glomerular que, à medida que se desloca para o restante dos túbulos renais, vai adquirindo menores quantidades de ureia e ácido úrico? Não, né, galera? A ureia ela vai se mantendo para, meu irmão, ser excretada junto à urina. Show? 4 e 5. No tubo coletor ocorre a ação do hormônio antidiurético, ADH, responsável pelo aumento do processo de reabsorção passiva, já que a gente falou aqui das proteínas, né, das permeases, as aquaporinas que permitem a reabsorção de água. Tranquilo? Então, é a D. E na 5 ele ainda botou, ocorre a absorção passiva de glicose. Né? Aqui glicose nem é na 5, né? No final, né? Glicose é basicamente aqui no proximal. Beleza? Então, realmente ficou letra D de dado. Vamos lá, questãozinha da UERJ, muito bonita, porque ela explica para vocês o que é diabetes insípidos. Beleza? Olha só que linda essa questão, gente. O diabetes insípidos, que provoca sede excessiva, tá? Lembra que a ideia de diabetes, galera, tá relacionado à palavra sifão, alguma coisa assim, que no sentido de muita urina, tá? Então, por isso que diabetes mellitus, o cara tem muita urina, e diabetes insípidos também muita urina. Então, na verdade, só coincide o termo diabetes pela quantidade de urina, mas causa, né, totalmente diferente. Então, se tem muita urina, também provoca sede, né? Aumento da diurese e diluição da urina pode apresentar de duas formas. Olha que linda essa questão, gente. DI central e DI nefrogênico. A central é causada pela deficiência do eixo hipotálamo-neurohipófise. Então, você vai pensar em quê? Em baixa quantidade de ADH no sangue, beleza? E o nefrogênico decorrente de problemas nos néfrons. Relacione aqui, ó, problemas nos receptores, beleza? Isso é muito importante, galera. E essa leitura aqui de receptor, ela serve para qualquer hormônio, inclusive para diabetes mellitus. Por isso que eu já deixo esse videozinho aqui, ó, até para falar da diferença de diabetes mellitus e insípidos. Beleza? Veja, é bem bacana esse vídeo. E aí o cara fala o seguinte, ó, para a realização de um exame, 3 indivíduos, um saudável, 2 pacientes com DI, foram submetidos à privação de água por algumas horas. Em certo momento, com a osmolaridade do sangue elevada, os pacientes com DI receberam injeção de um medicamento análogo ao hormônio antidiurético ADH. Analisou-se o volume de urina em função do aumento da osmolaridade do sangue dos indivíduos antes e depois da adição do medicamento. Observe os resultados do gráfico. Galera, olha só. Aqui está o paciente saudável. Beleza? Vamos destacar aqui o saudável, né, que é o que está em vermelhinho aqui. Beleza. Qual a ideia, gente? Né? Quando eu penso em osmolaridade do sangue, né, repare aqui, ó, volume da urina, ok? Quando ela vai, né, diminuindo, né, a osmolaridade do sangue ela está maior, certo? Quando você, por exemplo, está num quadro de desidratação, tu perdeu muita água, seu sangue, entre aspas, está mais grosso, está mais concentrado, então ele está com uma alta osmolaridade. Então a tendência dele é o quê? Puxar a água para ele, beleza? Então essa é a ideia. O cara que tem diabetes insípidos, repare que o volume da urina dele está sempre alto. Porque o ADH tá o quê, galera? O ADH, meu irmão, ou ele não está presente ou ele está com problemas receptores. Então não está funcionando direito. Pense no cara do botequim. Lembra que o hormônio mais inibido da face da Terra é o ADH. O ADH, filhão,
ai, 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 quando você toma seu goró, ele, meu irmão, ele é inibido, certo? Então, por isso que o cara no botequim, tomando cerveja, um volume alto de líquido, né, o tempo todo, ele vai no banheiro em 5 minutos, porque ele reabsorve menos o líquido e urina mais, beleza? Então, é mais ou menos a leitura, mesmo com a osmolaridade aumentando, ó, o cara está urinando muito, quadro, pô, cada vez mais grave de desidratação. Só que repare que ele administrou o medicamento e o paciente 1, ele começou o quê? A ter, ó, a reabsorção, provavelmente de água, o que fez com que o volume da urina, né, fosse diminuindo. Faz sentido? Faz todo sentido. Só que aí, galera, vai uma leitura para a vida, principalmente quando relacionamos questões de hormônios, não importa qual. Se você tiver um problema no receptor, ok? Meu irmão, você pode tochar, meu irmão, enfiar o hormônio no sangue, que se você tiver esse cara aqui danificado, ok? Você não vai conseguir estabelecer a normalidade da função daquela célula ali que você tem como alvo. Isso acontece na diabetes mellitus tipo 2, que o cara ao longo da vida, às vezes a vida é muito louca, meu irmão, ele arrebenta o receptor. Então, mesmo botando insulina no sangue, meu irmão, o receptor não funcionando, já era. Você fica com dificuldade de, né, botar glicose para dentro da célula. Para diabetes mellitus é a mesma coisa. Então, para diabetes DI central, quem administra a DH, como o problema dele é a ausência do ADH, vai voltar a funcionar. Então, o 1, ele é o central. Beleza? E o 2, que, meu irmão, tu colocou medicamento e não adiantou nada, com certeza é o DI nefrogênico. Então, ó, explique a redução do volume da urina em função da osmolaridade sanguínea do indivíduo saudável. Então, quanto maior a osmolaridade, maior a pressão osmótica do sangue, maior tendência a reabsorver água. Beleza. Né? Mais ajuda do ADH que atua normalmente. Ok? Em seguida, identifique o paciente que apresenta DI central. DI central vai ser o paciente 1, já que após a administração do medicamento, com os receptores funcionando normalmente, houve, né, a indicação da função de reabsorver mais água, né, com a migração das aquaporinas para a superfície da célula. Show? Perfeito. E seguindo o fluxo, a questão Enem, galera. Portadores de diabetes insípidos, ó, para falar, ó, reclamam da confusão feita pelos profissionais de saúde quanto aos dois tipos de diabetes, né, mellitus e insípidos. Né? Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis de geração da insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. O diabetes insípidos é caracterizado por um distúrbio na produção e funcionamento do hormônio antidiurético, aí o ADH, secretado, ó, pela neurohipófise para controlar a reabsorção. Lembra que é secretado, produzido no hipotálamo. Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é o sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes insípidos? Ah, filhão, vai desidratar, né? Vai fazer muito xixi. Não deixem de ver o resumão que eu indiquei na questão anterior, que é a diferença entre diabetes mellitus e insípidos. Beleza? Seguimos o fluxo. Vamos lá, galera. Agora é o seguinte, sobre a estrutura e o funcionamento do sistema excretor humano, para a gente fechar, né, a formação da urina. É correto afirmar que 1. A unidade funcional do rim é o néfron, que se apresenta envolvido por uma extensa rede de capilares sanguíneos. Sim, beleza. Né? A gente viu, né, esses capilares aí com o intuito de reabsorver, né, de encaminhar, né, o que foi reabsorvido para o sangue de volta. 2. Em condições normais, a urina é composta por água, ok, amônia, beleza. Tem amônia? Tem amônia, mas não é o principal? Não é o principal. Glicose? Não, deve se evitar ao máximo, beleza? E sais. Faltou o principal, né, galera? Ureia. Então tome cuidado. Pode ter amônia? Pode ter, mas a quantidade de amônia tem que ser pequena. O principal excreto nitrogenado é a ureia. Então, onde que é produzida a ureia? Cara, eu trouxe aqui somente para ilustrar. Também são pouquíssimos vestibulares que cobram o ciclo da ureia. Esse ciclo aqui está bem resumidinho,
Mas é só para vocês terem ideia, galera, tá? Que, pô, desde o início aqui, ó, a gente tem as reações de amônia, né, ó, formando citrulina, amônia, formando arginina, tendo ureia aqui como final, mas, né, a gente, como isso é um ciclo, né, a gente nem sempre consegue metabolizar toda a amônia, beleza? A ideia é que a gente tenha o menos possível de amônia na nossa ureia, ou na nossa urina, desculpa. Beleza? Tranquilo? Então a 2 não ficou legal. Então, essa questãozinha foi para caracterizar ao máximo a nossa urina. 4. Na medida que o filtrado glomerular percorre o túbulo proximal, ocorre a absorção de algumas substâncias, como glicose, beleza, aminoácidos, maravilha, vitaminas, show, que voltam para a corrente sanguínea. 4 tá bacana. 8. Elimina as excretas nitrogenadas e mantém o equilíbrio hidrossalino do organismo. Maravilha. 8 tá bacana também. E 16. Uma pessoa com dieta balanceada passará a excretar maior quantidade de ureia se aumentar sua dieta, quantidade de proteínas. Beleza. Foi o que eu falei, ó, a galera do churrasco, meu irmão, tem que ter cuidado. Pode ser churrasco todo dia não, né? Primeiro pelo excesso de sal e segundo pelo excesso de proteína, que pode acarretar disfunções aí, né? Com né? Ainda mais se o churrasco que vem muitas vezes acompanhado de uma birita, né? Disfunções no fígado. E aí você pode, ó, atrapalhar isso aqui, galera. E como eu falei, a gente pode até caracterizar aí a produção acima do normal de ácido úrico, beleza? E aí não tem jeito, né? Principalmente, né, aqui, ó, nas articulações, filhão, vai acumular ácido úrico e vai doer. Vai doer demais. Beleza? É a famosa gota. Tranquilão. E aí, gente, não tem como eu falar de escritor, por 90, por muitas questões aí, 90 mil eu ia falar, né? Questões sobre doping esportivo. Clássico, clássico. Galera, lembrem que doping esportivo, estou falando de uma substância, né, sintética, ou que seja, que não é natural na nossa vida. Então a tendência é, muitas vezes, aplicada também em grandes concentrações, parte dela, né, cair dentro da função que for, mas outra parte ela vai acabar sendo o quê? Excretada junto à urina. Então tem formas de burlar o doping, beleza? E é o que a gente vai falar agora, duas questõezinhas para assim ilustrar duas formas bem características de questões de vestibular. Tá? Então, doping esportivo, ó, questão da Unicamp. Recentemente, inúmeros casos de doping esportivo foram noticiados, como por exemplo, aqueles envolvendo a delegação russa nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. Um dos métodos mais utilizados no exame antidoping é a coleta e análise da urina, ok? Para verificação da presença de medicamentos proibidos. Aí, ó. O composto furosemida foi banido pela Agência Mundial Antidoping. Sua principal ação é reduzir, olha só, a reabsorção de sódio e cloro. Olha o que a gente falou lá da aldosterona, galera. Né? Aldosterona, importantíssima aqui também, né? Na reabsorção de sódio e a partir da alça do néfron, a alça de Henle, em direção aos vasos sanguíneos adjacentes. Beleza. Galera, se o cara reabsorver menos sódio e cloro, qual a ideia? O cara vai urinar mais. Por quê? Porque a gente reabsorve menos água. Lembra que a ideia de reabsorver, né, de reabsorver mais sais é fazer ali nas células do epitélio um gradiente. E aí você acaba reabsorvendo mais água por osmose. Beleza? Se você diminui a reabsorção de sódio, você diminui a reabsorção também do líquido e urina mais. Qual é a vantagem para um cara que está tentando burlar essa brincadeira? O cara urinando mais, ele dilui mais esses medicamentos, essas drogas aí que não são permitidas. Beleza? Essa é a leitura. Show? Então, ó, diminui produção de urina? Não. Diminui produção de amônia? Nada a ver amônia aqui na história. C. Aumenta a produção de urina? Ok. Resultando na diminuição da concentração de medicamentos nas amostras, o que dificulta a sua detecção nos testes antidoping. Perfeito. C de cuscuz. Beleza? Na D ele diz que aumenta a produção de ureia. Não, não é essa a ideia. A ideia, de fato, é atuar diminuindo a reabsorção de água. Show? E deixei por último essa questãozinha
que fala da secreção. Lembra que eu falei que formação da urina, na verdade, tem 3 etapas? Só que essa questão da FUVEST. E vocês vão perceber que você não precisava saber sobre secreção nela, beleza? Então, se você souber de filtração e reabsorção, você mata, 99% das questões do nosso país, beleza? Uma questãozinha ou outra que fala de secreção é muito raro, beleza? Então, como é um resumão, a ideia de fato é trabalhar com a maior parte, né? Então vamos lá. Logo após a realização de provas esportivas, parte da rotina dos atletas inclui a ingestão de água e bebidas isotônicas. Também é feita a coleta de urina para exames antidoping, aí, ó, em que são detectados medicamentos e drogas eventualmente ingeridos, né, que o corpo descarta. As bebidas isotônicas contêm água, glicose e sais minerais, beleza? Apresentando concentração iônica semelhante à encontrada no sangue humano. Né? Porque a ideia de atletas que fazem, né, principalmente maratonas, né, é tomar o isotônico, que é uma forma de retenção de líquido maior. E a glicose, galera, né, com o objetivo único, exclusivo de fornecer mais glicose, né? O cara que está correndo 42 quilômetros, ele está queimando muita glicose, ele precisa repor essa glicose também. E o cara, meu irmão, ele não está correndo comendo um pão, né? Então é mais fácil ele beber um isotônico. Show? Então vamos lá. No esquema abaixo, os números de 1 a 4 indicam processos que ocorrem em um néfron do rim humano. Show? Então vamos lá. Mó cara aqui, ó, de sangue chegando e rolando filtração. Ele falou aqui, ó, embaixo, ó, ele falou para você, ó, filtração. No 2, repara que ele colocou a reabsorção ativa. Lembra que eu falei para destacar? Reabsorção ativa de glicose e aminoácidos. Beleza? No 3, ele já está falando de reabsorção passiva. Né? A gente pode pensar na osmose. Lembra que a osmose é passiva, não tem gasto de energia. E na 4, olha o que aqui está falando: secreção tubular de íons H+, e K+. Existe um complexo mecanismo de controle de pH aqui no distal. Não vou falar porque eu nunca vi isso em prova. Caso você tenha visto, pode me mandar aí, cara, porque eu realmente nunca encontrei, tá? Aí seria também longe demais, mas tem as provas que são de maluco mesmo. Show? Então vamos lá. Letra A. Quais números indicam processos pelos quais passa a água? Ué, o 1, filtração, passa bastante água, ok? O 2, ativo, tende a mais a solutos. E o 3, né, que tende sim a osmose, né, que a gente falou, que é o transporte de água, né, do solvente, do menos para o mais. Perfeito. B. Inclusive, galera, tá com dúvida em transporte? Vê esse vídeo aqui sobre transporte transmembrana. Pô, videozinho muito bom. B. Qual, né, número indica aqui processos pelos quais passam substâncias dissolvidas detectáveis no exame antidoping? Galera, se o exame antidoping é a ideia do que sai aqui, ó, na urina, você tem que pensar no movimento que é, né, para dentro do néfron. O 1, certo? O 1, que é a filtração, né? Se tiver substância aqui, ela tende a ser filtrada, cair no néfron. E o 4, ó, que está com setinha para dentro do néfron. Perfeito? Show de bola, né? Simples, né? Questão da FUVEST, galera. E viu? Não tinha que saber porcaria nenhuma de secreção. C. Após uma corrida, um atleta em boas condições de saúde eliminou muito suor e muita urina, e depois ingeriu bebida isotônica. Entre os componentes da bebida isotônica, quais que não serão utilizados para repor perda de substâncias eliminadas pela urina e pelo suor? Justifique sua resposta. Bom, do que ele falou, a gente já respondeu, né, galera? É a glicose. Né? Lembra que a glicose ela não é perdida na urina, certo? E a gente tem a ideia da glicose aqui para repor o que o cara está queimando ali no exercício físico prolongado. Não tem jeito. Show? Galera, eu acho que eu cansei mais do que esse corredor aqui, filho. Porque eu vou te falar, esse negócio de prova esportiva cansa muito menos do que um vídeo em que eu realizei aí, sei lá, 10, 11 questões. Maravilha? Mas, cara, aqui sim, filho. Aqui é frenético demais, meu irmão. Não cansa, não tem conteúdo pra caceta aqui na alma de vocês.
é assim que se estuda. Hoje em dia tá umas invenções de moda, método isso, método aquilo. Meu irmão, comigo é o método senta o rabicó e estuda, filho, que vai dar certo. Valeu? Até a próxima.